Direto da redação. O governo federal lançou um protocolo nacional para enfrentar a violência política contra mulheres. Aí você vai conferir agora. Isso é muito importante. Isso foi aprovado no Senado Federal, agora segue para a Câmara dos Deputados. E essa norma, ela define regras e define uma série de critérios para o governo agir em defesa das mulheres, das vítimas e também punir os agressores. Vamos conferir na reportagem de Selma Dias. Esse protocolo simplifica a denúncia porque cria um caminho claro a ser seguido pela vítima e também diz como o Estado deve agir em casos de violência política contra mulheres. Além disso, estabelece medidas de proteção às vítimas e de punição aos agressores. Então, na prática, isso evita, que os casos se percam por falta de encaminhamento, economiza tempo e reduz a burocracia. A mulher pode fazer essa denúncia por diversos canais, como o Disque 180, delegacias, Ministério Público e até Justiça Eleitoral. Em qualquer desses caminhos, os órgãos passam a atuar de forma integrada e a denúncia segue como prioridade. Se houver risco, também poderão ser adotadas medidas protetivas, desde o início desse protocolo, dessa denúncia. É importante a gente caracterizar que a violência política contra mulheres, ela não atinge apenas aquelas que ocupam cargos eletivos, mas também as que estão em posições de liderança política. Isso inclui, por exemplo, ameaças, ataques em redes sociais, constrangimentos e tentativa de impedir a atuação delas na política. Para a gente finalizar, eu preciso fazer um registro. O Ministério da Justiça lançou hoje um centro integrado chamado Mulher Segura, o CIMES. É uma estrutura nacional que reúne dados e facilita a troca de informações entre órgãos de segurança pública e a rede de proteção. Portanto, mais uma medida para combater a violência contra as mulheres. Isso vai vigorar principalmente na eleição deste ano. O que vai acontecer? O que acontece geralmente em períodos eleitorais? Você tem mulheres candidatas, você tem mulheres ativistas políticas que atuam para partidos, atuam para determinados candidatos. E a violência, não só física, mas a violência verbal, as agressões por meio da internet, elas se intensificam muito, porque eles se misturam, paixão política, paixão ideológica. E geralmente você assiste muitas declarações misóginas, muitos comportamentos misóginos durante o processo eleitoral. Isso daí está mirando, sobretudo, o período eleitoral deste ano, em que vamos ter eleição para presidente, para vice-presidente, para governador, para senador, para deputado estadual, para deputado federal. E, Fabrício, o ambiente político, o ambiente somado ao ambiente virtual, é um terreno fértil para comportamentos misóginos, não é? Exatamente. Eu estava até procurando uma reportagem aqui, isso foi em 2014, foi 2016, que a Justiça arquivou definitivamente a ação em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi réu por incitação ao estupro. Você lembra da história da deputada Maria do Rosário, que ele disse que jamais a estupraria por ela ser muito feia e não fazia o gênero dele? Lembro disso. Que deu uma repercussão tão grande isso, um ex-presidente falar. Na época ele era presidente, não é? Eu acho que ele já era presidente. Não, 2016 ele não era presidente, ele era deputado. Então foi isso. Ele era pré-candidato à presidência, porque ele vai se eleger, na verdade, em 2018. Ele disse que a Maria do Rosário era muito feia, não fazia o gênero dele e que jamais estupraria ela. A Maria do Rosário é uma deputada, se eu não me engano, ela é do Paraná, é da região sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, não é isso? Do PT, eu acho, isso aí. Do Rio Grande do Sul. Do PT, não é isso? Agora você veja, o Bolsonaro era um parlamentar, era um legislador na época, era um deputado na época, e ele falou isso em relação a colega dele também, deputado. Exatamente. Isso diante de um caso que deu repercussão, ele sabia, ele não se importou se ele estava sendo filmado, se ia virar notícia, isso virou um escândalo praticamente. O fato foi em dezembro de 2014, Bolsonaro era deputado federal e havia sido reeleito para o mandato de 2015 a 2019. Ele era pré-candidato a presidente já para a eleição de que seria candidato em 2018. Isso. Não é? Porque em 2014 ele se elege deputado, 2016 foi a eleição de prefeito. É isso aí. 2018 então a eleição de presidente. Aí o cara que foi presidente da República, que foi deputado por vários mandatos, um ex-militar, ele falou isso em relação à colega dele,
uma deputada. Mas isso deu uma dor de cabeça, mas deu uma confusão. É isso que eu falo com você, as pessoas esqueceram essa fala dele e elegeu ele como presidente. Ignoraram, né? As pessoas não esqueceram isso. Porque você tem boa parte da sociedade brasileira, o Fabio. Não dá para entender, Roberto, não, você tem uma boa parcela da sociedade brasileira que é misógina. Você tem mulheres misóginas. Tem mulheres que consideram isso normal. Tem mulher que acha que as outras que são vítimas de estupro são responsáveis porque são muito sedutoras e mostram... Usam roupas sensuais. Que seduzem o homem. Que história é essa? Não existe, gente, não existe. Que história é essa? Não tem essa história, não. Tem gente que acha normal, que normaliza. Há poucos dias você viu um desembargador em Minas Gerais, ele absolver um homem acusado de estupro de vulnerável, um bandido que passou pelo sistema penitenciário por tráfico, por homicídio, porque ele tomou como esposa uma criança de 13 anos de idade. Eu lembro disso, nós falamos disso? Aqui, saiu de um portal Viu Digital. Ele disse que o homem não era responsável, ele não podia ser condenado por estupro de vulnerável, não, porque tinha o consentimento da menina de 13 anos e da mãe, ele tinha mais de 30 anos. Então você veja bem, o que você vai esperar desse tipo de sociedade? Você está falando de um desembargador que ele escreveu isso, ele sentenciou isso. Um desembargador, você falou bem claro. Um desembargador. Desembargador. Ele sentenciou isso. Nós ontem noticiamos aqui o caso de uma menina, de uma jovem, que foi assassinada pelo seu parceiro, um homem. Eles estavam no fim de semana. Essa menina, ela foi para a companhia dele quando ela tinha 14 anos, ele tinha 30 anos. Exatamente. Isso é normal, gente? Isso é normal? Você consegue normalizar uma... Então você tem uma sociedade... Aí eu te pergunto, os pais não têm interferência nisso? 14 anos não é menor? São coisas que eu não consigo. Mas com 14 anos o pai consentindo, aí a lei já dá brecha. Mas será que o pai consentiu sabendo das dificuldades, dos problemas que ela estava enfrentando com esse cara? Que não era da primeira vez? Veja bem, quando ela tinha 14 anos e ele 30, não. Eu não deveria ter problema. Começou a ter problema agora, pô, a idade se distanciou, o homem entrou numa Roberto, paranoia, mas os pais não enxergaram isso. Não enxergaram isso agora, mas olha só, nós estamos falando do período que ela tinha 14 e ele tinha 30. Quando ela vai para a companhia dele, ela tinha 14 anos. Olha a diferença de idade. Ele tinha o dobro da idade dela. Cara. Mas alguém naquele período ali achou que isso era normal. Tanto é que ela foi para a companhia dele, né? É isso que eu tô perguntando. E os pais? Não será que não estavam vendo isso? Não viu na merda que ela ia entrar? Que ela ia se afundar? Exatamente. Provavelmente não assistiram, não viram isso, né? Então, assim, você tem uma sociedade que é muito deformada, né, Fabrício, no seu comportamento, nos seus valores. Sociedade completamente deformada. Então, é algo que não tem como explicar. Muito. Não tem como explicar. É uma cultura, eu não sei, uma tradição, não sei o que as pessoas pensam. Tudo que é muito fácil, né, Roberto? Você sabe que lá na frente o transtorno é grande.